ter uma identidade cristã, ela não é reconhecida por si mesmo, por uma bandeira que você levanta, mas por aqueles que nos veem, não quando estamos aqui ou quando congregamos no domingo, mas de segunda a sábado, olham como nós falamos ou tratamos os nossos cônjuges, os nossos patrões, os nossos filhos, os nossos pais, e à medida que percebem como nós existimos, como nós vivemos, como cartas vivas, eles então podem dizer, ali tem alguém que se parece com Jesus. O que Tiago está fazendo é isso. Eu queria ler com vocês aí, Tiago 5, do 13 ao 20. Entre vocês, alguém que está sofrendo, antes de eu continuar, as pessoas que aqui estão e que já são um pouco mais antigas do convívio de igreja, há algumas verdades, independente se você ouviu todos os outros episódios ou não, mas nesse momento da carta, há algumas verdades que Tiago está dizendo que nós ignoramos na caminhada enquanto corpo de Cristo, como pessoas que frequentam um ambiente como esse que nós chamamos de igreja. Então Tiago está dizendo, entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Quem está sofrendo, ore. Não é para esperar que alguém descubra uma varinha mágica que você está sofrendo para que vá até você para orar. Tiago está dizendo, se há alguém que está sofrendo, que esse alguém ore. Há alguém que se sente feliz, que esse alguém cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que esse alguém mande chamar os presbíteros, os líderes da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Lembra do que Jesus sempre dizia? A tua fé. O pastor Francisco da Segunda Igreja, ele tem uma frase que ele diz isso há muitos anos, e eu pego carona. Ele diz, a oração forte não é a minha. Porque muitas pessoas ele vem me procurar para orar. E eu entendo que Deus chama pessoas de fato para o ministério, de fato, através da oração. Mas nós não podemos abrir mão de quando o nosso coração está muito alegre ou muito machucado, seja qual for a circunstância que nós estamos vivendo. Se há uma oração que é forte, é a minha, é a sua. Não é do A, do D ou do C. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Veja que Tiago está trabalhando algo a partir do individual, mas uma igreja ela só é igreja quando nós, como corpo, estamos reunidos. A própria palavra de Deus vai dizer que onde estiverem um ou dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, a igreja não é uma pessoa. Só que a igreja, um corpo, um coletivo reunido, ela não vai fazer diferença se cada um no seu individual antes não estiver buscando a Deus em oração. Pegaram isso? Se cada um no seu individual, no seu quarto secreto, a sugestão que o próprio Jesus vai dar, não tiver uma vida de caminhada com o Senhor, essa oração que parte para o coletivo, essa confissão de pecados, não vai ter sentido, talvez ela não vai nem resultar na vida da igreja, porque individualmente, aquela oração que é poderosa, que é a minha, que é a sua, em intimidade com o Senhor, não está funcionando. Ele segue dizendo, Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do seu erro, do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Nos 5 capítulos de Tiago, eu sempre, quando tenho oportunidade, eu quero desafiar e encorajar. E dá para você ler pelo menos no mínimo umas 10 vezes por semana. São aí 2 páginas e meia da Bíblia, frente e versa, muito rápido. Você lê isso muito rápido. É uma carta muito prática. A proposta de Tiago é trabalhar de maneira prática. Olha, vivam como está. Durante a carta de Tiago, ele, como eu disse, ele não tem a preocupação de organizar outro assunto. Mas Tiago, ele começa a carta tratando de algo que é muito importante, seja para nós que estamos aqui hoje,
cristãos ou não, amigos do Evangelho ou não, que já frequentam a igreja há um tempo, mas talvez não se renderam a Jesus ainda, não sei qual é o teu tempo de caminhada religiosa, espiritual. Tiago está dizendo, eu quero relembrar isso, logo no início do primeiro capítulo. Tenham muito prazer e alegria, o motivo de vocês estarem enfrentando grande provação. Tiago está de cara dizendo para nós que ser cristão é inerente a passar uma provação. Isso não te torna imune a ter dificuldades na vida. Nós vamos ter dificuldades na vida. Aliás, eu estava conversando com alguém, numa época onde eu estava, falava hoje com o Leandro, eu sou ansioso, sou acelerado, mas numa época onde eu não estava conseguindo ter domínio sobre questões peculiares da minha vida, e eu estava conversando com alguém e eu falei, a gente não pode se entregar a algumas preocupações, porque senão a gente mostra que de fato a gente não está descansando no Senhor. Entretanto, a gente não pode se empolgar quando nós nos pegamos ansiosos, porque se não fosse para a gente estar ansioso, a Bíblia não teria trechos e mais trechos e mais trechos do próprio Jesus e dos seus discípulos dizendo para que nós não andássemos ansiosos. Se Jesus não gastasse um tempo para dizer, olha, a ansiedade vai fazer isso com vocês, mas eu já garanti isso, é porque se não gastasse um tempo é porque a gente talvez não fosse mais ansioso. Mas se ele gastou um tempo para deixar registrado as suas falas, que hoje a palavra de Deus para nós, o próprio Deus dizendo para nós, é porque ele sabe que uma hora ou outra, seja qual o momento da minha e da sua semana, nós vamos olhar no espelho e vamos falar, eu estou perdendo o controle. E talvez perder o controle é o que a gente mais precisa para perceber que de Deus o controle nunca fugiu. Então Tiago ele diz de cara, vocês têm que entender que a aprovação não é um castigo de Deus porque você está faltando à igreja, a aprovação não é um castigo por conta de alguma escolha errada que você tenha feito, ainda que as escolhas erradas e as certas, elas vão trazer os seus resultados, bons e ruins, mas Tiago está dizendo, caminhar com Cristo é de repente perder a sua própria vida, como Paulo vai dizer depois, quando ele vem mais à frente escrevendo as suas cartas. Entregar a vida para Jesus, no primeiro momento, essa frase pode ser pesada, mas é começar uma caminhada para a perda da sua própria vida. Para aquilo que nós consideramos muitas vezes o centro das nossas atenções, o objeto de desejo da nossa caminhada, para agora vivermos, e aí Tiago vai falar o tempo todo, tudo aquilo que ele vai fazer como tópico, vivermos com a direção espiritual. A proposta de Tiago para essa vida prática é a sabedoria prática, é viver de fato como alguém, como Paulo quando escreve aos Colossenses, que agora busquem as coisas que são do alto, não as coisas terrenas, as coisas que nós já sabemos por nós mesmos, mas as coisas que Deus tem por meio da sua palavra para revelar a nós. Então Tiago, como eu disse, ele parte desse pressuposto que os seus, tanto hoje nós leitores, como naquela época os seus ouvintes, eles já tinham entendido como que foi a condenação do pecado, o que é e representa a morte e ressurreição de Jesus para nós, mas Tiago agora, e aí eu quero lembrar as palavras de um escritor que eu gosto muito, chamado Francis Chan. Tiago agora está dizendo que para nós o que talvez nos falte não é mais teologia, não é mais conhecimento bíblico, não é mais conteúdo, e sim integridade teológica, integridade do conteúdo que nós temos adquirido, que nós temos absorvido. Filhão, me dá ajuda, vê se você consegue por isso, pelo menos uma posição do ar ali, botar no calo ali, ou jogar para a parede, por favor. No final eu vou estar aqui assim já. Vocês vão achar que a presença do Jânio deu, mas é frio também. Eu gosto dessa fala do Francis Chan, porque às vezes a gente está buscando coisas sobrenaturais quando o óbvio está diante dos nossos olhos. Viva a Deus. Entregue a sua vida para aquele que você diz que é o autor e consumador da sua fé, para que você possa de fato viver a integridade daquilo que você tem adquirido até então como conhecimento. Em Efésios, um corpo, essa é a analogia que ele faz, ele só funciona no 100% da sua funcionalidade, que é uma redundância, quando todos os órgãos, todos os seus membros, eles estão trabalhando em conjunto. Não seria diferente se somos corpo de Cristo enquanto igreja, se a gente não trabalhasse 100% em conjunto. Se a gente, enquanto corpo de Cristo, não ter essa palavra que eu gosto, não tão usada, que é a mutualidade, que é a troca como igreja do Senhor, e que
que além do mais é o que vai manifestar que de fato nós somos de quem nós dizemos que nós somos como igreja. Se a igreja não funcionar 100% com os seus membros, ela não tem feito o valor da sua existência, do real motivo da sua existência. Então, como que a igreja acontece? Tiago vai falar sobre a aprovação, Tiago vai falar sobre a sabedoria, Tiago vai falar sobre quem tinha posses ou dinheiro e perde para não ficar reclamando, Tiago vai falar sobre quem não tinha nada e de repente começa a ser mais abençoado a nível de bens materiais, do seu financeiro, que ele lembre da vida que tinha, que ele lembre dos seus irmãos. Tiago vai falar brilhantemente que muitas igrejas, infelizmente, hoje ainda tem isso. Nós, às vezes, somos tentados a isso. Sobre não tratarmos as pessoas por aquilo que nós olhamos na sua aparência, sobre aquilo que elas podem oferecer, mas buscarmos, aí vem a sabedoria de Deus, para olharmos pelo coração e não tratarmos as pessoas por quem tem mais eu trato melhor, quem tem menos eu trato de maneira diferenciada. Tiago vai falar sobre a sabedoria, Tiago vai falar sobre a língua que ele fala no capítulo 3, mas já deu spoiler no capítulo 1, dizendo: estejam então prontos para ouvir, tardios para falar, porque quem fala cedo demais se ira brevemente e acaba pecando. Tiago depois vai dizer, então, domine a língua, algo tão pequeno no nosso corpo, mas que pode matar não só o meu corpo, a minha vida, mas várias vidas. Nós podemos destruir pessoas com aquilo que nós temos falado, principalmente porque hoje nós não vivemos ainda no Big Brother, por exemplo, aproveitando aí que voltou o Big Brother, daquele lá que a Globo transmite, que você pode ver 24 horas. Nós achamos que a gente não é visto, mas Deus conhece o nosso coração. E às vezes o que nós não falamos diretamente pela frente, mas nós falamos por trás. E de alguma forma isso pode sim trazer maldição para a vida das pessoas, porque uma vez que isso pode chegar na vida das pessoas, isso pode trazer um sentimento negativo, as pessoas podem se entregar a isso. Tiago está dizendo, uma igreja vive como uma carta viva, que é o corpo de Cristo. Como ela acontece? Ela acontece quando ela consegue ter domínio, ou busca a sabedoria do alto para ter domínio sobre o seu falar. Tiago está dizendo, a sabedoria do alto, mediante a sabedoria que o mundo oferece, mediante aquilo que a nossa sociedade apresenta como algo bom, ainda está sob comunidade. Ainda é o conceito de sabedoria a ser buscado como ideal para as nossas vidas. Então, como que essa igreja, o corpo de Cristo, acontece? O resultado está no versículo, para mim, 16, no fechamento hoje dessa série e desse capítulo que nós lemos, então vou botar agora na versão de Eugênio Peterson, a mensagem, que diz o seguinte: façam disso uma prática comum. Vejam que eu coloquei prática para o comum em destaque, dando mais destaque para o comum. O que é essa prática comum? Vejam, tudo que eu coloquei aqui agora, em breves palavras, é o que Tiago está tratando na sua carta, dizendo, é assim que vocês vivem como igreja. E ele chega nesse momento e ele diz, a prática dessa igreja, o que vai resultar que vocês de fato testemunham Jesus, a prática que tem que ser comum, algo natural, não tem que ser algo que é um esforço incomensurável, não, tem que ser algo que sai quase como um espirro na vida de vocês, confessem seus pecados uns aos outros. Preste atenção, que o que o Tiago está dizendo, nós não vemos hoje nas nossas igrejas, nós não conseguimos viver hoje nas nossas igrejas. O Tiago está dizendo, o resultado de uma igreja que vive como uma carta viva, que testemunha Jesus, é fazer disso tudo uma prática natural. E que prática é essa? Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. A oração da pessoa justificada por Deus, lembra que eu falei que ele já parte desse pressuposto? Nós já fomos e entendemos que em Jesus Cristo, perdoados, justificados pelo pecado que nos trazia a morte eterna. E ele diz, a oração desse, que por meio de Jesus Cristo foi justificado, ela é poderosa e vitoriosa. Há uma citação, passa aí, eu queria trazer para vocês, eu já trouxe em algum outro momento, de Tim Keller, que diz o seguinte, há muita gente ferida nesse mundo. São pessoas feridas que estão se afundando emocionalmente e que precisam desesperadamente ser amadas. Tanto dentro da igreja, mas eu entendo que principalmente a nossa percepção tem que ser para o convívio fora da igreja.
Quando você se depara com uma delas, instintivamente olha para o relógio e sente vontade de sair à francesa, pois ouvir o que elas têm a dizer sobre os seus problemas pode ser estressante. Ser amigo de alguém assim pode exaurir suas forças. A única maneira de elas começarem a se recompor emocionalmente é encontrando alguém que as ame, mas a única maneira de amá-las é deixar-se esgotar emocionalmente. Parte da sua plenitude terá que ir para elas, do melhor do seu tempo, do seu dia, da sua hora. E você terá que se esvaziar em certa medida. Se você se prender ao seu conforto emocional e simplesmente evitar pessoas desse tipo, elas afundarão em seu desespero. A única maneira de amá-las é por meio do sacrifício substitutivo. Eu tenho dito, desde o grupo base, o grupo que começou se reunindo às quintas-feiras, e aos cultos aqui aos domingos, que a nossa referência não é membro, é Ele, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é esse que deu o seu melhor, ou que melhor, abriu mão do seu melhor para se doar por nós. Foi Ele que fez o sacrifício substitutivo. E é por causa desse sacrifício que nós não podemos, não há negociação. Se dizemos que somos de Jesus, não podemos nos relacionar com aqueles que nós dizemos que são irmãos em Cristo, com aqueles que, embora não convivem e não confessam a mesma fé que nós temos em Jesus, mas que o Senhor tem nos dado a oportunidade de nos relacionar no dia a dia. Nós não podemos nos doar para essas pessoas, menos do que o exemplo de Jesus por nós. Eu não estou dizendo que é para a gente chegar e agora se matar no lugar de alguém. Mas talvez o se matar é entregar o melhor da nossa agenda, o melhor da nossa semana, o melhor momento da nossa vida que a gente possa dizer para ser ouvido por alguém, para trazer um aconselhamento para alguém, para orar por alguém. Eu tenho dito para o seu Rui, que sempre ele vem na minha memória, porque eu me enquadro nessa de que de repente quando a gente começa a ouvir alguém, a gente olha para o relógio e começa a pensar, será que vai demorar? Será que se eu fizer uma próxima pergunta, vai dar tempo de eu ir para o próximo compromisso? E geralmente, o que as pessoas fazem? Ora por mim quando você estiver na sua igreja, lembra de mim lá. E aí eu lembro do seu Rui, porque o seu Rui ele não deixa nunca a oportunidade para depois. Na verdade, ele nem espera a pessoa perguntar. Já lembra logo de falar, vamos orar, e nem quer conversar, só quer orar e vamos embora. E uma forma de me encorajar é lembrar do exemplo dele, porque a gente não pode perder as nossas oportunidades. De que Deus tem nos dado, de olhar pessoas com os olhos que não necessariamente são os olhos limitados pela nossa secularidade, pela nossa maneira corriqueira de viver os nossos relacionamentos, mas com os olhos, se somos de Jesus, o próprio Jesus tem nos dado para enxergar as pessoas como Ele tem enxergado as nossas vidas. O que eu estou dizendo para vocês e compartilhando nessa noite, é que viver como carta viva é chegar talvez na cereja do bolo da existência de uma igreja, ao ponto de nós vivermos de tal maneira a vida que Jesus nos ensinou, centrados na pessoa de Cristo Jesus, que nós, muitas vezes, se necessário for, abriremos mão do melhor do nosso tempo em favor do outro. O próprio Jesus vai dizer que se nós amássemos uns aos outros, as pessoas no mundo iriam então dizer e reconhecer que verdadeiramente nós seríamos discípulos dele. Eu tenho dito, o texto de Atos 11, versículo 26, diz que numa certa cidade chamada Antioquia, os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. Nós nos rendemos ao Senhor, começamos a frequentar a igreja, e talvez porque as pessoas que já estavam não trazem isso como ensinamento, e nós, sem perceber e sem titular, nós começamos a acreditar que a caminhada com Jesus é como um videogame, onde nós vivemos por níveis. E aí nós dizemos, nós somos cristãos. E a gente pensa que o cristão é aquele que vem, que senta no banco, ouve uma boa música, ouve uma boa palavra, de repente aperta a mão do irmão, toma um cappuccinozinho no final, vai embora, no mais, de repente diz um Deus te abençoe. E depois de um tempo de caminhada, a gente diz, olha, agora eu acho que eu sou discípulo, porque agora eu acho que eu posso servir na igreja de alguma maneira, eu acho que eu posso fazer alguma coisa, eu posso orar na casa do irmão. Mas um cristão, ele só é um cristão, porque antes ele é um discípulo. E um discípulo, ele caminha exatamente como aquele que é o seu mestre. Na verdade, há uma palavra daquela época chamada talmidim, que tem a ver com esses que serviam,
que na verdade ela significa que esses que andavam com os seus mestres, que eram discípulos, que eram servos, eles na verdade estavam tão próximos dos seus mestres, que a poeira da sandália dos seus mestres, ela começava a pegar neles, não só a poeira das suas sandálias, mas dos seus mestres, porque tão próximos eles estavam, tão agarrados como eles estavam, que eles começavam a pegar aquilo que vinha dos seus mestres. Nós precisamos lembrar o Jesus que é o Senhor da igreja, que nós dizemos servir, e que muitos de nós aqui dizemos um dia que nos rendemos a Ele. Não porque nós cantamos louvor, porque agora se você for no Instagram aí, tem um bocado de artista aí na era secular, e eu não quero dizer que não está tendo experiência com o Senhor ou não, mas tem um bocado de gente aí que não frequenta a igreja, que não tem um compromisso de orar pelo irmão, de ouvir o irmão, de aconselhar, ou de até de se abrir, de se confessar, que é a proposta para nós essa noite. Nós temos um bocado de pessoas citando trechos bíblicos, citando trechos de pregações, cantando louvores, e talvez sendo rotulados como evangélicos, mas que não representam o cristianismo de Jesus Cristo. O que Tiago está trazendo para nós é que quando nós chegamos ao ponto de repente não esperar o pastor bater na porta da nossa casa, porque nós estamos sumidos aí há 2 domingos, 3 domingos, ou de repente porque nós estamos doentes, ou porque nós brigamos com o irmão e não conseguimos resolver. Tiago está dizendo que aqueles discípulos de Cristo, portanto são chamados como cristãos, vivem de fato como uma igreja que manifesta o Senhor como uma carta viva, assim serão reconhecidos quando chegarem ao ponto de não dependerem apenas de que o pastor ou o líder da igreja vá até a sua casa, mas ele entende que tem irmãos nesse convívio, que ele pode passar a mão no telefone, ligar e dizer: meu irmão, eu não estou conseguindo na igreja, eu briguei com o Marcelo, estou chateado com o Marcelo, então eu briguei com a minha mulher em casa. Ah não, a gente começa a idolatrar e achar que o pastor é quem tem de repente uma bênção maior para poder tratar desses assuntos. De repente, por que não entender que na caminhada enquanto discípulos do Senhor, como o corpo de Cristo, nós não podemos olhar uns para os outros e dizer: vem cá, olha só, eu sei que a gente tem o nosso pastor, eu sei que a gente tem o nosso líder, mas eu sei que eu tenho você, eu sei que eu tenho você, homem de Deus, mulher de Deus, que está orando, que está buscando o Senhor, eu preciso me abrir com você, senta aqui, vamos tomar um café, eu preciso desabafar, eu preciso que você ore por mim. 2 coisas nos impedem de viver nessa cereja do bolo, que é a resultante de uma igreja de Cristo como carta de vida. Primeiro, o quanto a igreja tem sido mal falada nos últimos anos. O quanto os escândalos, começando de cima, infelizmente para baixo, a partir de pastores renomados, de cantores renomados, tem se espalhado, viralizado. E hoje, com as redes sociais, isso toma uma força descomunal. A coisa acontece agora, daqui a 10 minutos o mundo, como eu disse para o sogro, coloca para o mundo está sabendo que é a rede social. Isso traz descredibilidade, porque as pessoas olham e falam assim: eu vou para a igreja, e aí muitos ouviram, eu não vou dizer a expressão, mas muitos ouviram crente do quente lá, crente que só vai para esquentar banco, crente que vai para ficar olhando na roupa dos outros. Aliás, ainda hoje, às vezes a gente recebe pessoas que dizem, e a culpa não é delas, que dizem que de repente não vem para o estabelecimento dito religioso, dito sagrado, esse lugar aqui hoje porque nós, como corpo de Cristo, aqui estamos, porque elas têm medo das pessoas ficarem reparando elas por conta da sua vestimenta, por conta da sua beleza. A igreja do Senhor, nós aqui que fomos escolhidos por Deus para estar aqui essa noite para ouvir essa palavra, precisamos entender que a mensagem da cruz de Cristo ela é muito maior do que uma igreja fica sendo espalhada aí pelos seus escândalos e pela maneira como ela tem existido, tratando pessoas com indiferença a depender do seu bem material, olhando as pessoas por quem elas podem ser influentes na sociedade. A mensagem da cruz de Cristo, ela revela para nós que nós estamos nivelados na cruz de Cristo. Seja o presidente da República, e seja o cara que serve ele lá no plano de chão, apenas como um exemplo hierárquico, todos, diante da cruz de Cristo, desesperadamente necessitam da graça de Jesus. E uma vez alcançados por essa graça, agora precisam passar adiante. Quinta-feira, no estudo do pequeno grupo, nós falávamos sobre perdão. E nós lemos um texto em Mateus 16, que fala de um alguém que devia para um chefe um dinheiro que não tinha como pagar. Era um dinheiro muito grande, talvez se juntasse esse dinheiro todo aí, que já foi contabilizado da Lava Jato aí, 4, 5 vezes mais e botasse na tua conta lá, você não tinha como pagar. E aí um dia chegou o dia da cobrança,
e a pessoa foi lá e falou, por favor, tem misericórdia, tem perdão de mim. Isso é uma historinha que Jesus conta para ilustrar o perdão. Era um dinheiro muito grande. E aquela pessoa que era quem precisava receber o dinheiro, vendo o clamor daquele que estava como seu devedor, ele vai lá e perdoa aquela pessoa. E na historinha de Jesus, na parábola, essa pessoa que foi perdoada, a história continua, ela vai embora. E dado ali um tempo depois, ela encontra com uma pessoa que também lhe devia. Agora não é mais ele que deve, ele encontra com uma pessoa que devia. E já que eu usei as cifras aí do que tem sido contabilizado da Lava Jato aí, devia R$50. Mas assim como ele acabava de pedir perdão, essa pessoa também pediu clemência. E esse que foi perdoado, ele diz, não, vamos perdoar, você tem que pagar. Jesus conta essa história para dizer para nós que o perdão que Deus nos concede por meio de Jesus é impagável. E que nós precisamos lembrar que todas as vezes que alguém tem uma dívida conosco, que alguém cometeu alguma falha conosco, nós não temos que ter juízo de valor nenhum se essa ou aquela situação é digna de perdão, porque nós não tínhamos como pagar o que nós herdamos de pecado contra Deus e que Ele nos perdoou. O que Tiago está trazendo para nós é que, como cartas vivas, nós precisamos lembrar que uma igreja verdadeira, autêntica, uma igreja genuína, uma igreja que de fato manifesta Jesus, porque vive como carta viva, ela anda na contramão dessas igrejas que têm vivido escândalos atrás de escândalos. Porque é uma igreja que tem aprendido a perdoar a partir do perdão de Deus em Cristo Jesus. A outra coisa, por causa dos escândalos, nós acabamos então perdendo a confiança que sabe uns com os outros. Eu queria dizer para vocês que não faz sentido algum. Levem isso para casa. Quem está visitando a igreja hoje, mas não é de nenhuma igreja, os que estão aqui já pertencem a uma igreja, não faz sentido anunciarmos que somos de Jesus, darmos o nome da nossa igreja, se nós não confiamos naqueles que nós chamamos de irmão. Talvez você esteja me ouvindo e você possa dizer, Rodrigo, mas não depende de mim, depende do outro. Realmente, é uma via de mão dupla. O que você tem feito por isso? Alguém tem que começar. Eu trabalho com RH, há 18 anos eu trabalho com isso, e dentro de uma das tarefas do RH é recrutar pessoas, recrutar, na verdade, perfis. E de uns anos para cá, 10 anos para cá, a gente começou a perceber quanto mais os serviços foram se tornando compartilhados, a ajudar, de maneira que, uma vez sendo visto, esse braço de agora saiba que tem alguém nutrindo para que ele não fique pior do que ele já está. A proposta de eu me confessar para a Laís, primeiro a Laís agora está me observando. E uma vez me observando, não é simplesmente prestação de contas, mas é saber que ela agora tem caminho aberto para me ligar de repente numa quarta-feira de manhã, sei lá, estou chutando o dia da semana, me ligar e dizer, como diria a canção do Carlos Félix, Rodrigo, bom dia, bom dia. E ela dizer, como é que é? Vai tudo bem contigo? E a vida diga lá. É prestação de conta, mas onde você é visto, onde você sabe que tem gente te observando, não para botar o dedo na sua ferida, mas para te dizer, camarada, ou como diz o pastor Francisco, camarada mulher, a gente está junto. Eu tive a oportunidade de ligar para uma pessoa há 2 semanas, que infelizmente, como todos nós, isso está propício, ela, enfim, e eu pude ligar e dizer, não é o seu problema, é o nosso problema. E não são as suas mãos que vão estar juntas, são as nossas mãos que vão estar juntas. Só que outra coisa acontece quando eu me confesso para ela. Eu estou dizendo para ela que a minha confiança, e aí é por isso que começa em nós, a minha confiança nela foi tamanho, ela já sabe, ela pode fazer o erro comigo. Cara, eu fico imaginando o quão maravilhoso vai ser isso quando de mim e da Laís, fica a dica, hashtag aí, tá? Isso começar a ser percebido pela dona Lourdes, e a dona Lourdes de repente vai lá no Leandro, o Leandro procura a Nanda procura a Lu, e vai na minha mãe, vai no tio João, vai na Dani, e a gente começa a ter essa troca. Eu ouvi de alguns amigos pastores que de repente isso pode ser uma utopia, mas eu sonho com uma igreja, não que ela venha colocar o pastor para fora, mas que entenda que
a troca nesse sentido de carregar, de andar de mãos dadas, ela não está inerente só no ministério pastoral, mas o pastoreio, ele é da congregação como um todo. A igreja precisa entender que, embora eu estou aqui e vocês estão aí, nós estamos ainda assim caminhando juntos. Embora eu estou aqui trazendo o ensino da palavra para vocês, eu não sou melhor do que vocês. Vocês não precisam depender de mim para de repente fazer um sepultamento. Vocês não precisam depender de mim para ir conversar com alguém, orar sobre ele. Nós podemos, a partir da palavra que Deus tem orientado as nossas vidas, caminhar de tal forma que, uma vez atingindo a sabedoria que vem de Deus, que é o que o Tiago vai dizer no capítulo 3, nós podemos ligar para o pastor para dizer: Pastor Rodrigo, estive na casa do Marcelo, aconteceu isso, isso e isso. Rapaz, vamos lá. Não, pastor, está resolvido, já orei com ele, a gente já está caminhando, estamos fazendo um processo circulado aí, ele só pode ficar tranquilo, que a gente tem entendido o que é uma igreja que tem vivido como prática comum a confissão dos seus pecados uns aos outros. O resultado disso, orarmos pelos outros. Já parou para pensar? O pastor Fernando fala isso na nossa igreja mãe. Eu já fiz isso, encontrei na fala dele, não sei quantos de vocês. Alguns que de repente olham lá, a hora que começou orando, foi nessa nossa hora. Olham lá a hora que começou orando e ora. Quando acaba a oração, só passou 5 minutos da oração. Porque a gente está falando de nós. E o que a palavra de Deus nos orienta é orar uns pelos outros. E, por exemplo, durante a semana, a gente vai botar aí hoje, se você for embora aí, pelo menos umas 5 pessoas, mesmo que você não conheça, mas que você orar todos os dias, com a sua família em casa, com certeza a sua oração vai demorar 5 minutos. Tiago está dando uma dica para nós. Você quer saber qual é o caminho dessa oração? Que você começa a interceder mais pelos seus irmãos, pelos seus colegas de trabalho, pelas pessoas que Deus tem te dado a oportunidade para você cuidar, para você pastorear. Começa a se abrir para essas pessoas. Começa a mostrar confiança para essas pessoas. Começa a mostrar integridade daquilo que você tem aprendido, daquilo que você tem absorvido. De tal modo que, quando essa prática que é comum, ela começar a acontecer diariamente, a oração vai fluir como um resultado dessa caminhada. Qual é a cereja disso? Nós vamos ver junto. Eu disse uma vez na igreja mãe: quem é que vai desprezar o pedido de um moribundo? Quem é que vai desprezar o pedido de alguém que está no seu leito de morte, embora não era o caso, eu estou brincando com as palavras, mas de alguém que está nos seus últimos minutos de vida e faz um pedido? Quem vai desprezar esse pedido, seja de um pai, de uma mãe, de um amigo muito querido? Enfim, você ouve alguém dizendo: eu queria que tal coisa fosse feita, a gente vai fazer de tudo para cumprir. Pois bem, João 17, Jesus está fazendo uma oração ao Pai. É chegada a hora de Jesus ser preso. Ele é aquele que é a referência da nossa caminhada. A nossa devoção está toda nele, baseado e pautado em Jesus Cristo. Ele então ora ao Pai, e por algumas vezes ele diz: Pai, que eles, nós, sejam um. Que assim como eu e você, eles sejam um. Não há como ter unidade na caminhada com o Senhor, na caminhada com a igreja, se nós não formos sinceros para acreditar no nosso coração. De novo, não faz sentido caminharmos na igreja domingo após domingo se nós não estamos abrindo o nosso coração para ele. Eu digo para vocês, os que têm vindo aqui na igreja, procurem saber com quem eu me abro, procurem saber com quem eu tenho me confessado, procurem saber com quem eu tenho me aconselhado, porque também é outro estigma que a gente cria. Os pastores sempre trazem o conteúdo da palavra, os pastores sempre ensinam, mas talvez a gente não se parou para fazer essa pergunta: mas com quem ele tem se aberto? Com quem ele tem buscado aconselhamento? Quem está observando ele para, de repente, puxar o freio na hora que for necessário? Não tem como a gente andar sozinho. A proposta para nós, enquanto igreja, para essa igreja aqui em Costa Azul, para nós enquanto visitantes, para a sua vida com o Senhor, é buscar no outro a completude que, junto com Jesus Cristo e só nele, nós enquanto igreja podemos encontrar, para testemunhar essa unidade que Jesus tanto orou, Pai, para que nós tivéssemos enquanto igreja. Passa aí lá, depois do Confissões aí. Todo cristão é um ministro, foi o que eu acabei de falar. Não se engane, não é apenas quem está aqui na frente que tem um serviço, tem uma orientação do Senhor para cumprir. Todos nós que nos entendemos como discípulos do Senhor somos um ministro. E aí Francis Chan diz o seguinte: conhece pessoas que estão carregando fardos? Não preciso nem responder. Vocês conhecem pessoas que estão passando por dificuldades? Claro. Se sim, então seus primeiros passos na direção do ministério são fáceis.
ajude-as. Deus nos chamou a ajudar pessoas, Ele nos criou para agirmos assim. Seus problemas não são apenas seus problemas, no caso das pessoas. Em última análise, eles pertencem ao corpo da igreja na qual Deus colocou você. Você é chamado para encorajar, incentivar e ajudar os outros cristãos, e eles são chamados a fazer o mesmo por você. Não há sentido no serviço da igreja se a gente não viver de tal forma. De novo, fica a dica. Leia tudo que Tiago está propondo até então, para chegar no grande final aí da sua carta e para dizer, olha, o resultado daqueles que andam então, vivendo como cartas vivas, é referência local onde Deus tem plantado você. Eu não lembro quem é o autor da frase, mas tem uma frase que a gente usou lá na central, lá na época do pastor Giovanni ainda, no treinamento de líderes, que o pastor disse: floresça onde você está plantado. Deus não tem te trazido para essa igreja hoje, aqui, no dia 20 de janeiro, são agora, que está a nossa hora, 8h32. Deus não te colocou aqui, nessa congregação, a igreja vai te alcance, para que você apenas viesse ouvir uma palavra e fosse embora com o tempo que você dedicou para algum tipo de aprendizado. Deus te colocou aqui para que você entendesse, primeiro, Jesus Cristo é a nossa referência. Se não for por meio dele, tudo que nós fazemos, estamos gastando nosso tempo. Se não for para ele, tudo que nós fazemos, estamos gastando nosso tempo. Se não for para glorificar o nome dele, tudo que nós estamos fazendo, estamos gastando o nosso tempo. Mas nós estamos aqui hoje, para que por meio de Jesus Cristo, nós então venhamos florescer onde Deus tem nos colocado. Seja em Belfort Roxo, seja aqui em Belfort ou nas cidades aqui que estamos visitando, hoje aqui no estado. Deus tem nos dado a oportunidade de refletir que necessariamente o meu e o seu problema não são a última cereja do bolo. Não é o maior problema do mundo, mas que talvez, por conta daquilo que nós temos vivenciado, Deus tem tentado nos sensibilizar para que a gente seja uma carta viva e diga: Jesus Cristo é quem pode trazer sentido e propósito para a nossa existência. O próprio Paulo vai dizer em Romanos 8: que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? Deus nos perdoou, Deus nos deu vida eterna, estávamos afastados de Deus, mas Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser reconectados com Ele, pudéssemos então alcançar vida e vida em abundância. Paulo então diz: que diremos então diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele encerra dizendo: Jesus Cristo é esse amor de Deus que autentica para nós que nada nessa vida, seja marido, mulher, seja emprego, seja os nossos relacionamentos, principados, potestades, vida ou morte, pode nos afastar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. Eu gosto de dizer para a igreja, nosso Senhor. Passa aí, vai lá, por favor. Eu acho que esse é o último, né? O que importa, então, é a sua interação com as pessoas que Deus colocou em sua vida. Presta atenção, se você não está conectado a outros cristãos, servindo e sendo servido, incentivando e sendo incentivado, então você não está vivendo como Deus deseja e a igreja não está funcionando como Ele pretendia. Você dizendo, se não for para o corpo viver 100% da sua funcionalidade, no caso, enquanto igreja, ela está fazendo qualquer outra coisa, mas ela não está vivendo de fato como a igreja do Senhor. É duro, de repente, colocar palavras na boca de Deus, mas se você for para algumas palavras de Jesus, nos capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João, você vai perceber que não é essa a proposta de uma igreja, onde alguns oram, intercedem, se doam e outros apenas consomem, como no drive-thru, onde você vai para buscar o teu lanche, matar a sua fome e você vai embora e você não tem comprometimento. A proposta para viver como carta viva, primeiro, começa com a devoção ao Senhor cristã, onde cada um tem responsabilidade um para com o outro, sem olhar a quem e servindo de coração, não por causa de nós, porque não se trata de nós, não é sobre nós, mas por causa de Jesus Cristo. Qual é o resultado disso? Aí eu quero partir para o final. Não guarda, não passa a frase aí não. Eu quero que você abra comigo, não tem aí o texto, eu quero que você abra comigo, você que tem a sua Bíblia aí, seja digital, você acessa, liga a sua Bíblia, meio físico.
na primeira carta de João. Então começa no individual, passa pela comunidade cristã, ou seja, pela vida da igreja, e o resultado disso não é aqui dentro. O resultado disso é lá fora. Aliás, a palavra igreja tem a ver com isso. O significado da palavra igreja tem a ver com um grupo de pessoas que saíam para se reunir, para deliberar assuntos daquela população para o qual eles estavam servindo. Então, o que nós começamos no nosso individual, na nossa relação com o Senhor, vai passar pela vida da igreja, mas o resultado vai ser na vida das pessoas que não estão confessando Jesus ainda e que não estão vivendo conosco aqui dentro da igreja. 1 de João, capítulo 4, a gente vai ler aí os versos 11 e 12. Vou ler com vocês a partir do versículo 7, tá? Amém? Vocês estão aí? Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Olha a pegadinha de João aí. Se você não ama de fato, como referência a Jesus Cristo, ele é a referência de amor, não amor como o mundo tem pregado. Se você não ama, significa que você talvez não nasceu de Deus. Porque quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Olha a referência, não pode ser menos do que isso. Enviou o seu Filho único, seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, como sacrifício no nosso lugar. Amados, este é o ponto. Visto que Deus assim nos amou, como acabamos de ouvir e ler, nós também devemos amar uns aos outros. Sabe por quê? Porque ninguém jamais viu a Deus. Quem é que já parou com você e falou assim: eu vi Deus? Deus é louro, Deus é moreno, ele tem 2 metros e pouco, ele tem 1,60 m, ele mora na rua tal, no bairro tal. Ninguém viu como nós estamos vivendo aqui agora a Deus. Ninguém pode dizer que viu a Deus. Só que é esse amor que nós acabamos de ouvir e de ler, e que é assim que nós devemos amar, que ele vai dizer: se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Traduzindo, as pessoas não vão ver Deus. As pessoas não vão ver Deus no outro corpo. Jesus já veio, Filho de Deus, o próprio Deus. E ele agora habita em nós através do seu Espírito Santo. Sabe como as pessoas vão ver Deus? Se nascidos em Deus, por meio de Jesus Cristo, nós verdadeiramente, como Jesus nos ensinou, amarmos uns aos outros. É assim que a igreja testemunha Jesus, o próprio Deus. E é por meio dessa mutualidade, desse uns aos outros, que chega ao ponto de confessarmos uns aos outros, que as pessoas vão olhar para essa igreja e falar: eu quero esse Deus que vocês estão servindo. Porque eu quero encontrar pessoas que vivem devotas a esse Deus como vocês têm encontrado. Não é o tanto falar, não é o tanto anunciar nas redes sociais, ou cantarmos ou pregarmos, mas é aquilo que vivemos como cartas vivas. Passa aí lá, por favor. O que hoje a igreja necessita, esse é o último, né? O que hoje a igreja necessita não é de mais e melhor maquinismo, de novas organizações ou mais e novos métodos. A igreja não precisa de mais estratégias, embora elas são importantes. A igreja não precisa de tempo. Isso não é igreja hoje, embora esse local para a maioria às vezes é legal. A igreja não precisa de nenhuma técnica nova, mas a igreja precisa de homens a quem o Espírito Santo possa usar para cantar bem, por meio dos louvores, por meio da palavra, homens poderosos na oração, homens de oração. O Espírito Santo não se derrama através dos métodos, mas por meio de homens, ou dos homens. Não vem sobre maquinária, mas sobre homens. Não unge planos, mas homens de oração. Rodrigo, de tudo que foi falado nessa série, de tudo que eu ouvi somente hoje, não entendi nada. Mas uma coisa eu entendi: eu quero viver de uma maneira onde Jesus possa ser de fato a centralidade da minha existência, para que eu possa viver a missão de Deus e para que eu possa ter relacionamentos que sejam cultivados pela transparência,
pela maneira natural de se relacionar. Como e por onde eu começo? Comece dobrando o seu joelho e buscando Deus em oração. Nós não encerramos a nossa oração em nome de Jesus simplesmente porque isso é um clichê ou isso é um mantra gospel. Não. É porque é esse nome que tem poder. E é por causa desse nome que nós então tivemos acesso ao Pai. E é através do nome de Jesus que as nossas orações chegam ao Pai, porque Ele disse que Ele vai intercedendo por nós o tempo todo. E é através das nossas orações, clamando ao Senhor por meio do nome de Jesus Cristo, que a nossa vida será transformada, porque o Senhor derramará sobre nós coisas novas para que a gente possa viver, a tal ponto que a gente possa se confessar e tornarmos confiáveis, a tal ponto que as pessoas possam se confessar a nós, orarmos uns pelos outros, que as pessoas lá fora vejam e saberem que o Senhor vale a pena, ela é real, e Jesus tem que vir.